Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos esparramando esse link para a gente começar a semana já na presença do Senhor, já renovando a nossa aliança com Ele. Vambora, hein? Glória a Deus. Deus é bom, hein? Deus é bom. Oh, glórias. Vocês já tomaram café, irmãs? Tô aqui no meu chazinho, ó. Servidas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos tomar chá com a irmã? Ai, que delícia. Glória a Deus. Bom dia, Ariane. Abençoado dia para nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Permitir. Vamos abrindo a porta. Ô, glória. Vamos orar, irmãs? Vamos orar? Vamos já conversar com o nosso papai? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Como é bom, Pai, estar na tua presença e desfrutar, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu perdão todos os dias. Eu te peço que o Senhor fique com a gente, nos abençoando, nos dando direção, sussurrando, Senhor, nos nossos ouvidos e no nosso coração aquilo que nós precisamos fazer, nos convencendo, Senhor, daquilo que nos distancia de Ti, da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos a sensibilidade para escutar a Tua voz, para perceber o Senhor nos dando direção através dos acontecimentos, das pessoas ao nosso redor. Que nós possamos reter aquilo que é bom e o que não for bom, que nós possamos lançar fora em nome de Jesus. Nós queremos manter as nossas vestes limpas, a nossa mente, o nosso coração ligados ao Teu, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecê-la, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse final de semana. Obrigada por termos aberto os nossos olhos agora cedo, Pai. Obrigada pela saúde, obrigada pelo nosso lar, pelas nossas coisas, pela nossa família, Pai. Por cada detalhe que o Senhor cuida, Pai. Agora nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor esteja em cada lar aqui representado, Pai. E que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença não só agora, mas sempre, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Fica com a gente. É o que eu te peço em nome de Jesus, Paizinho. Vivifica a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Faça com que ela finque o aprendizado que o Senhor tem para as nossas vidas aqui no nosso coração, Pai. E que nós possamos não apenas aprender, mas viver, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sossego facho, chumbinho. Sossego facho, chumbinho. Participação especial do chumbinho, cachorro do meu pai. Bora então? Vambora, gente. Nós estamos no dia 6. Eu sei, irmã, nós não tivemos a reunião no domingo, mas o meu jejum continuou. O seu jejum continuou? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de Deus ser o nosso refúgio no caos. Nós ainda estamos falando das coisas fora do lugar. Nós ainda estamos falando... nós ainda estamos falando do que... Nós estamos tocando aí no assunto do que está fora do lugar e entregando cada uma dessas coisas na presença de Deus. Então, ainda está bagunçado, ainda precisa de ordem. Mas, mesmo no meio da desordem, do caos, Deus se faz presente. Então, Ele continua sendo o nosso refúgio. É para onde nós podemos correr, nos esconder. E o texto base, lógico, Salmo 46. Vamos ler?
Aqui a igreja já tá dando glória a Deus aqui no fundo, viu, gente? Vamos para Salmo 46? Glória a Deus. Vocês estão falando aqui, gente. Salmo 46. Nós vamos ler ele. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Acabou, gente. Acabou. Eu já, assim, ó, já peguei para mim cada uma das promessas. Bom dia, Crísia, amada do Senhor. Glória a Deus, ó, para você também. Bom, esse é o nosso texto base, Salmo 46. Para quem tá anotando mais, eu vou passar o resumo para vocês depois. Eu passo, irmã. Vamos lá? Bom, vamos para o contexto histórico disso tudo? Gente, vocês sabiam que o Salmo 46 ele foi escrito pelos filhos de Corá? Quem são esses? Irmã, as entrelinhas. Hã? Eram músicos da linhagem de Corá, descendente de Levi. Eram levitas. Eles adoravam. Ai, mas quem está na presença de Deus também precisa de refúgio? Também fala sobre guerra? Irmã, quem está na presença de Deus é quem mais vivencia guerras espirituais. É ou não é? É, irmãs. Então, assim, ó, tá na luta? É sinal que você tá assim com Deus, ó. Deus tá limpando as nossas vidas. Ele tá moldando o nosso coração e o nosso caráter. E por isso a gente tem luta. E os filhos de Corá, levitas, responsáveis pelo louvor e adoração e também serviam no templo, também tinham luta. Vocês viram aqui, né, gente? Tá falando, ó, quebra o arco, despedaça. E é isso. E após a rebelião de Corá no deserto, gente, depois se vocês quiserem estudar um pouquinho, eu posso até falar um pouquinho mais lá num áudio, lá no estudo bíblico. Quem não é, gente, em nome de Jesus, hein? Estão perdendo. Então eu dou um resumão do que aconteceu ali, tá? Então o Corá, que era seu pai, ele se rebelou no deserto. Tá lá em Números 16. E os seus filhos, ao contrário dos pais, passaram a servir no templo. Eles não foram destruídos. Apesar de Corá ter se rebelado, os filhos dele não sofreram nada, porque Deus conhecia o seu coração. Isso está lá em Números 26, 11. Quem quiser dar uma conferida. Números 16 e 26, 11. Ao contrário, eles passaram a servir no templo, como cantores e porteiros. Eu acho engraçado essas coisas. Vou falar para vocês. É engraçado porque apesar dos erros dos nossos pais, o Senhor está mostrando aqui que Ele pode se manifestar na nossa vida. Não é legal isso? Não te traz esperança?
Não é bom saber que apesar dos nossos erros, se houver arrependimento e se nós decidirmos caminhar com Deus, nós não seremos destruídos, ao contrário, nós passaremos a servir ainda mais no templo, o reino. E eu acho mais engraçado ainda como cantor e porteiro. Vamos assim, ó, explodir a nossa mente agora? Eles continuaram adorando. E eles continuaram abrindo a porta, recepcionando quem estava por vir. Isso é o que nós fazemos. Isso é o que Deus espera das nossas vidas. Nós continuamos, ó, vem. Apesar das lutas, vem. Ó, o reino de Deus é a nossa esperança. No reino de Deus a salvação. É na presença de Deus que nós vamos ter tudo aquilo que a gente precisa. Então vem. E apesar das lutas, eles ainda cantavam, eles ainda adoravam. Hã? É ensino para a sua vida? Para mim é. Apesar das lutas, eu ainda vou servir de porteira do céu. Eu quero povoar o céu. Ó, pode vir. A porta tá aberta. Adora comigo. Mesmo no meio da luta. Eu ainda vou adorar o Senhor. Eu ainda vou estar em gratidão ao Senhor. Hã? Bom, isso é um retrato vívido, né? De verdade, na prática da graça de Deus, que transforma o passado, um passado de rebeldia, por exemplo, como a do pai Corá, em uma nova história. Então, apesar do seu passado, Deus, ele está disposto a transformá-lo numa nova história. Foi isso que aconteceu com os filhos de Corá. E é isso que o Salmo 46 fala. Hã? Na tradição hebraica, gente, esse salmo é uma canção de confiança. Olha, eu confio em Deus apesar de tudo. Então esse salmo aqui, ó, para quem tá no jejum, para quem tá ali, ó, na lida, para quem tá no meio do fervo da luta, é uma canção de confiança. Então você pode pegar para você. Aliás, já falei, a Bíblia é de capa a capa, pega para você, irmã. Porque até onde tem morte tem vida na Bíblia. Nós vamos aprender isso, em nome de Jesus. Nós vamos aprender a pensar e pegar cada um dos detalhes que Deus coloca nas entrelinhas. E esse salmo, gente, ele era cantado, ele era recitado, porque salmos são poesias. Então eles usavam a harpa, sabe? Eles davam fundo musical e muitas vezes era cantado ou declamado como uma poesia. E com os hebreus, ele era declarado, ele era declamado, ele era cantado quando eles passavam por maiores momentos de aflições. Esse salmo era usado para lembrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O socorro não é só presente, é bem presente nas horas da aflição ou na hora de angústia, dependendo da tradução. Muitos estudiosos, eles acreditam que ele foi escrito após um grande livramento de guerra, como o livramento de Jerusalém, lá em Senaqueribe, 2 Reis 19, para quem é mais estudioso. Isso aí, glória a Deus. Quando o anjo do Senhor destruiu 185 mil soldados. Gente, vou falar, socorro bem presente. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos traduzir algumas das palavras que estão aqui. Eu gosto, gente. Vamos traduzir literalmente do hebraico. Machasê quer dizer refúgio, lugar seguro, abrigo, esconderijo. Lugar seguro. Não vai te acontecer nada ali. Ele é abrigo, ele tá te protegendo da guerra que pode estar lá fora. E mesmo que se você tiver com medo ou fraco, ele é esconderijo. Ai, gente, não é lindo isso? Deus é lindo. E é o mesmo refúgio que é usado em Salmo 91 também, a mesma palavra.
Salmo 91, 2, para quem está anotando. Outra palavra que a gente pode traduzir também, que faz todo sentido e que a gente pode trazer para as nossas vidas, fortaleza. Que quer dizer não só fortaleza, mas força, poder que não falha, poder firme, estabilidade. Seu coração está aflito? Em Deus você vai se estabilizar. Tá tudo parecendo um terremoto? Eu tenho a estabilidade do meu Deus, que também é meu refúgio, que também é minha fortaleza. Socorro bem presente. Ezra Nimintá Medo. É isso. Meod, desculpa. Então é a ajuda que se encontra com facilidade. Você olhou do lado, já achou. É uma ajuda que você não precisa gritar. Ela tá ali. É como se um socorrista tivesse o tempo todo do teu lado com uma boia. E o tempo todo jogando para você. Então, você encontra com facilidade, presente no agora. Socorro presente, socorro agora. É quando você precisa. E outra tradução, bem ao alcance. Você não precisa se esforçar. É só pedir, é só levantar a mão. E aí entra o não temeremos. Lo nirá. Não nos deixaremos dominar pelo medo. Você tem que fazer a sua parte, não deixar o medo dominar o seu coração. Gente, olha que lindo. Você viu? 4 palavrinhas só. Quanto ensino para as nossas vidas? Então, mesmo que os montes, que são símbolos... Gente, monte... Assim, alguém presenciou já um monte se abalar? Eu nunca. Eu vi notícia, mas eu presente. Mas mesmo que eles se abalem, mesmo que o mar, que é símbolo do caos na mentalidade hebraica, mesmo que também ele tente me engolir, então mesmo que o caos ele tente assim não somente ficar do lado de fora, mas te abraçar e levar junto com ele, Deus permanece no meio da cidade. Deus está no meio dela e não será abalado. É isso que esse primeiro verso diz. E é bonito a gente pensar sobre tudo isso, né? Mas vamos trazer para as nossas vidas? Vamos falar a respeito de trazer para o universo feminino? Gente, o caos, quando as coisas estão em desordem, não é a ausência de Deus. É oportunidade de ver Ele como abrigo, de conhecer mais faces de Deus. Você pode estar vivendo num momento em que tudo parece fora do lugar. Você pode estar vivendo num caos. No lar, tentando manter a paz no meio das discussões, por exemplo. Na mente, lutando contra a ansiedade, contra a depressão, contra o medo. No corpo, enfrentando doenças, sintomas. Enfrentando menopausa. No bolso, também pode ter caos. Tentando fechar o mês com dignidade ou começar o mês um pouquinho respirando e continuar assim até o final. No coração, às vezes, porque carrega feridas emocionais. A gente pode estar vivendo caos em tantas áreas das nossas vidas. Mas o Salmo 46, ele nos chama para confiar. Confiar. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No verso 10. Então, a gente precisa entender que nós podemos estar escondidas no Altíssimo. Isso muda tudo, gente. Muda ou não muda? Se você tiver a certeza de que você está escondida na presença de Deus, as coisas não mudam? Se você começar a declarar como nós temos aprendido, Deus vai mudar a minha casa. A casa vai mudar ou não vai? Eu não serei abalado.
Eu posso estar, mas eu não vou ficar abalado. Ainda que o chão comece a tremer. E eu vou falar, às vezes treme e às vezes some. É ou não é? Não parece que a gente tá sem chão? Eu já passei por isso. Por essa sensação mesmo. A sensação de que eu perdi o chão. E literalmente, gente, eu já passei por isso. De assim, ó... a sensação do formigamento na perna e que não tenho mais onde pisar. Mesmo que o chão trema, ele ainda vai ser o meu refúgio e o meu esconderijo. A nossa alma, ela precisa de um abrigo emocional. Você já parou para pensar nisso? A nossa alma precisa de um abrigo espiritual. O nosso coração precisa de abrigo muitas vezes, principalmente para nós mulheres. A gente quer ser forte, mas vamos falar baixinho aqui? A gente quer se cuidar, quer ou não quer? Eu tô cansada. Quantas já disseram isso? Eu falo isso de vez em quando. Eu tô cansada. A gente quer ser cuidada. E esse salmo nos lembra que o Senhor tá disposto, tá perto. E não é a distância longe, tá aqui, ó. Do nosso lado, ao nosso alcance. É só, ó, pegar na mão dele. E ele cuida de nós. Ele é nosso abrigo. Ele nos cobre. Ele nos esconde. Então a mulher que aprende a correr para Deus no dia mal é como uma torre protegida. Então a gente continua assim, ó, sendo vista por todos, é ou não é? Mas nós temos retaguarda. Nós temos anjos à nossa frente. Nós estamos protegidas. Você pode continuar forte, ser forte em muitos momentos, mas ao mesmo tempo que nós somos torre, nós estamos protegidas. É um misto de estar vulnerável, porque torre está sendo vista por todos os lados, tá ou não tá? Mas protegida, porque Deus nos protege. A Bíblia fala que Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos. Ah, gente. Ele não vai te tirar de todas as lutas, irmã. Não vai. Mas Ele vai te dar refúgio no meio do fogo. Ele vai quebrar arcos, vai despedaçar as lanças. Ele vai estar com você na guerra. Porque se, assim, ó, vamos parar para pensar. Se esse salmo não falasse sobre guerras e sobre o estar em guerras, vamos combinar que não teria nem arco, nem lança. É ou não é? Então, ele vai estar lá. O que ele está dizendo é, ó, meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês, amadas, minhas filhas. Ele falando pra gente. Você pode estar na guerra, mas eu vou estar com você. E ele vai despedaçar aquilo que se levantar contra você. É isso que está falando. Ele é o nosso refúgio no meio do fogo. Isso nos mostra, lindezas, que Deus não apenas está perto, ele se manifesta. E não é de uma hora ou outra, mas abundantemente, porque é bem presente. No meio da crise, no meio da luta, no meio do que se levantar contra nós. O Salmo 46, ele não é um texto sobre ausência de caos. Irmã, vai ter caos, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter armas. Mas é um grito de fé no meio da guerra, no meio do caos, no meio daquilo que a gente não entende. É um grito de guerra. É um grito de fé. Nós estamos declarando: Deus é o nosso refúgio. É a minha fortaleza. É o socorro bem presente. Não é só presente, mas bem presente. A terra, ela pode se movimentar. Os montes podem desabar. O mar pode fazer o barulho que for. Deus continua sendo Deus. Gente, uma das qualidades de Deus é ser imutável.
Ele não muda. Nós mudamos. Um dia a gente tá firme com Deus, outro dia a gente esquece de orar. Num dia a gente tá assistindo um monte de pregações, a gente tá querendo ir na igreja. No outro dia, estamos revoltados. Ai, não quero saber. Ai, que difícil. Ai, hoje eu tô desanimado. É ou não é? Deus, ele não falha. Ele é imutável. Ele é constante. Ele sempre é amor. Ele sempre é fiel. Ele sempre será a nossa proteção. Ele sempre será o nosso abrigo. Ele sempre estará com a gente. Entendem? E o que vocês precisam lembrar, e eu tenho tomado posse disso, é que se nós somos templo, logo, ele está em nós. Por que eu vou ter medo? Agora a igreja está diferente aqui. Então, ele é lugar seguro, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é força ativa. Ele não fica só observando, ele está participando da nossa guerra. Ele é socorro. Socorro, assim, ó, se nós pararmos para pensar, é uma resposta imediata. Já teve alguém que passou mal perto de você e ligaram para o socorro? Foi ou não foi rápido? Pois Deus, ele não vem, ele está. Olha a diferença. Hã? Então a gente tem que entender que a gente não está sozinha. Deus sempre está presente. Então por isso a gente precisa perseverar e insistir com esperança. Certo? Vamos olhar para dentro? Vamos? Será que a gente tem buscado o nosso abrigo em Deus? Ou nós temos tentado guerrear com as nossas próprias forças? Qual é a sua resposta, minha irmã? Qual é o mar que está tentando nos engolir hoje? Hã? Em quais áreas da minha vida eu preciso lembrar que Deus está no meio? Qual é a área que eu preciso lembrar e saber? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Hã? Qual que é a área? Vamos enumerar? Digita aí no chat, gente. Qual que é a área que você tá com um problema? Qual que é a área que você tem mais dificuldade? Às vezes é dentro da gente mesmo a luta. Eu tenho muito problema com a minha mente. Minha mente é inquieta. Eu tô aqui, mas eu tô percebendo tudo à minha volta. Eu não desligo. E muitas vezes eu deixo de aproveitar as situações. Muitas vezes eu não percebo tanto quanto eu poderia. E a gente precisa aquietar. Essa mensagem, para mim, faz todo sentido. Aquieta. A gente precisa fazer como aqui em Salmo 46, 5. Vamos lá? Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Você nem acordou, ele já estava. É isso que quer dizer. Antemanhã, ele já estava. Mesmo no caos, a minha alma tem morada. Deus é o meu abrigo e eu não vou ser abalada. Os filhos de Corá, eles eram descendentes desse levita que se rebelou contra Moisés. Mas os seus filhos, eles se arrependeram e passaram a servir a Deus como adoradores e poetas. Eles escreveram 11 salmos, e depois eu vou colocar aqui alguns para que vocês possam tomar posse, porque são hinos de louvor para Deus. Eles apresentam Deus, eles são porta
mas também tem gratidão. Cada um dos salmos ele é marcado pela profundidade, pela confiança e pela poesia. Será que a gente consegue estar na presença de Deus e ver as coisas com doçura, com poesia, mesmo no meio da tribulação? Esses homens, né, são uma esperança pra gente, porque eles nos mostram uma redenção da família. Você já parou para pensar nisso? E é legal pra gente que tem orado pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelo nosso país. Porque eles mostram que Deus pode mudar uma família. A sentença de morte que viria através de Corá, que se rebelou, foi transformada em vida, através do serviço e do louvor a Deus. Eles escolheram estar com Deus e por isso Deus transformou a sua descendência, transformou a sua vida. Ele trouxe redenção para uma família. Quem tá orando por família aí? Quem faz assim, tem entre os pedidos, porque assim, eu vou falar dos meus, eu tô assim com uma listinha, irmãs. Eu tô orando pela minha família também. E os filhos de Corá são assim, Deus, as entrelinhas, dizendo pra gente, eu dei jeito nessa família aqui, eu mudei o destino. Eu também vou mudar o seu. É só você se posicionar como os filhos de Corá fizeram. Sair da rebelião, sair do que é errado, se posicionar, lutar contra aquilo que desagrada a Deus. Acabou! Vocês entendem? Então isso ensina pra gente que nem o passado da nossa casa pode impedir o futuro que Deus quer escrever com a gente. Porque Deus está com a caneta e com o papel na mão, prontinho para escrever a nossa história. Legal. Amém, Érica. Glória a Deus. É isso aí. É ser bênção, é ser porta. É engraçado Deus deixar claro pra gente. Por isso que a gente precisa estudar mais. Porque os filhos de Corá, eles vieram de algo errado. Mas eles decidiram viver o que era certo. E por isso se posicionaram para servir a Deus como porta, mas também com gratidão, com louvor, com adoração, servindo a Deus. Gente, isso não é um ensino pra gente? Gente, minha cabeça explode. Eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Por que a gente não percebe essas coisas? Errais por não conhecerdes as Escrituras. Deus é o nosso refúgio no meio do caos. Ele continua com a gente. Ele é o refúgio bem presente. Lugar seguro, abrigo, esconderijo. Força, poder firme, estabilidade. Eu tô aqui lendo as traduções de refúgio e fortaleza. Vou para socorro bem presente. Ajuda que se encontra com facilidade. Nós não temeremos. Nós não nos deixaremos dominar pelo medo. Não tenha medo. Não deixe o medo dominar o teu coração. Não deixe a ansiedade dominar o teu coração. Não deixa as vozes dentro da sua mente abafarem a voz do Senhor que ecoa desde a eternidade. Você é amada e eu estou no controle. Tô falando alto para eu escutar, tá, gente? Certo? Você sabe que tem outras coisas aqui? Tem outras coisas aqui que eu acho muito legal. Há um rio. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Esse há um rio é um lembrete pra gente. Porque se nós somos morada, logo nós fazemos parte dessa cidade, certo? E na cidade há um rio, cujas águas vêm do trono do Senhor, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Ele está no meio dela. E ajudará desde a antemanhã. E aí entra outras coisas. Nós estamos falando de cidade, nós somos morada, certo? Bramam nações, reinos se abalam. Mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Tá barulho na sua mente? Tudo tá desmoronando? Basta Deus se levantar e dizer, chega, acabou. Mas muitas vezes a gente está com tanto barulho que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Então que nós possamos lembrar que existe um rio de águas correntes, ele não para. E eu acho bonito isso, porque ainda ontem a gente estava aqui em casa, nós fizemos uma fogueira e ficamos até tarde aqui. O poder que há no fogo e na água é uma coisa que não dá para parar. Quando começa, a água, quando ela cria corrente, eu não sei se vocês já viram, quando na cachoeira chove lá para frente e do nada essa água vem e parece ser do nada, mas é a corrente de água que tá lá de cima e veio. E de repente, quem se não tiver segurando ou se não sair da água, é levado. Imaginem, se a gente teme essa água que assim é limitada, é aquele momento, tchau, obrigado. Vocês podem imaginar como serão as correntes de águas de Deus? Eu lembro de uma amiga que eu nunca fui para as cataratas do Iguaçu. Mas eu tenho uma amiga missionária, Claudinha, e ela foi para lá. E uma das vezes que a gente conversou, ela falou, você não tem ideia do barulho que é. E ela falou, agora eu entendi quando a Bíblia fala que a voz do Senhor é como que de muitas águas. Porque ela pode ser ouvida assim, ela ecoa. Então eu fico imaginando quando Deus se levanta para guerrear as nossas guerras, para nos fazer vencedora, para despedaçar as coisas, para reerguer do pó aquele que está assim, caído. Eu fico imaginando Deus, a grandeza de Deus. Eu fico até imaginando ele esboçando um sorrisinho de canto de boca. Filha, eu sou Deus. O que é o teu problema diante de quem eu sou? E é engraçado, porque ele mesmo se mostra sem adjetivo nenhum. Ele é, eu sou. Algumas passagens bíblicas falam sobre isso, porque não tem o que possa descrever o tamanho dele. Gente, as nuvens são o pó que ele levanta quando caminha nos céus. Então, que nós possamos lembrar disso nessa manhã, sabe? De ele ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Dele ser essa água que corre, que leva tudo que não é dele, que lava. A água, quando a gente está sujo, cura. A água, ela sacia a sede, ela faz com que a gente... Vocês já tomaram água num dia de seca, num dia que você precisa, que você tá com sede, tá demorando, tô numa viagem, não tem onde parar e não tem mais água. Quando você toma, parece um bálsamo. É ou não é? Ela alivia. Se você ficar sem água, você morre. Essa corrente passa dentro de cada casa aqui, em nome de Jesus.
ela vai levar aquilo que não é dele. Ela está limpando. Ela está com a gente no meio da guerra. Que nós possamos lembrar disso em nome de Jesus. De Ele ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O socorro bem presente. Que apesar de nós sermos torre e muitas vezes estarmos ou parecermos vulneráveis à guerra, nós estamos aqui, estamos posicionadas. O inimigo está nos vendo e pode até estar nos atacando. Mas nós temos retaguarda, nós temos anjos à nossa frente, à nossa volta, acima, abaixo, por todos os lados. O Senhor é onipresente. Ele está em tudo. Certo? Por hoje é isso, irmãs. Que nós possamos lembrar quem nós somos e quem está com a gente. Se em casa, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso bolso, no nosso coração. Se no nosso lar, nos nossos relacionamentos, com o nosso marido, com o nosso filho. Se há falta de perdão em nosso país, nós podemos ser porta e nós podemos também levar a gratidão, levar a presença. E como nessa família, com essa família, Deus está nos mostrando, eu mudo destino. Apesar dos nossos erros, apesar dos erros dos nossos pais, quando nós nos posicionamos, Deus se manifesta e muda a nossa história. Certo? É isso. Vamos orar? Vamos orar? Vamos renovar a nossa aliança? Vamos renovar a nossa entrega para Deus? Eu costumo dizer que eu não me converti, eu me converto todos os dias. Todos os dias tem algo que eu quero entregar para Deus. Porque tem algo que eu esqueci. Não, peraí, isso daqui também é seu, Senhor. Todos os dias, ou na maioria deles, eu percebo que eu estou indo para uma direção que não é a de Deus. E eu me converto. Fazer uma conversão é mudar completamente de rota. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa aliança, porque todos os dias a nossa carne milita contra o nosso espírito. Todos os dias eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de ser grossa, eu tenho vontade de esganar. Todos os dias eu quero fazer a minha justiça, mas todos os dias eu alimento o meu espírito. Eu amanheço na presença de Deus, porque se não for Ele, eu acabo com tudo. Eu decido errado, eu faço coisas erradas, eu magoo pessoas, eu mudo o destino de pessoas através da minha palavra e da minha atitude. Vocês têm noção do que é isso? Então todos os dias eu entrego novamente a minha alma, a minha vida, o meu destino para o Senhor. Aprenda isso, viva isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque em Ti nós temos o que nós precisamos, nosso refúgio, nosso socorro, mesmo na hora da angústia, Pai, mesmo no meio do caos, o Senhor continua sendo nosso Deus, o Senhor continua, permanece posicionado, o Senhor está ao alcance das nossas mãos, o Senhor é bem presente. Que seja assim, que o nosso coração possa lembrar disso toda hora, todo instante, em nome de Jesus. Nós estamos na sua presença, Pai, pedindo para que o Senhor derrame a porção desse dia, Pai. Nós não queremos estar longe de Ti, nós não queremos o que o mundo oferece. Nós queremos viver a Tua palavra, a Tua vontade nas nossas vidas. Por isso, por mais esse dia, nós entregamos as nossas vidas no Teu altar. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós declaramos mais uma vez, a minha vida é Tua, Senhor. O meu destino é Teu. Que as minhas palavras, o meu agir, o meu coração, a minha mente estejam na Tua presença. E que sejam seus, somente seus. Nos dê sensibilidade, Senhor, para ouvir a Tua voz.
para seguir e obedecer a tua direção, Pai. Para mergulhar nesse rio de águas correntes, para sermos levadas para onde o Senhor quer, em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas, os nossos lares, os relacionamentos, o nosso país, o destino dessa nação diante do teu altar, Pai. Nós nos humilhamos, Senhor, nós nos arrependemos. Nós não queremos, Senhor, caminhar no erro ou longe de Ti, Pai. Converte todos os dias o nosso coração, Senhor, para a Tua presença e para a Tua direção. Limpa todos os dias as nossas vestes, Pai. Limpa as nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Faça-nos ouvir a Tua voz, Pai. Faça-nos ter a consciência de que o Senhor está aqui, no meio do caos, no meio da guerra, despedaçando os nossos inimigos, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, os nossos pedidos de oração diante do Teu altar, cada um deles, Pai, e entregamos cada um deles à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós, em nome de Jesus, aquietamos o nosso coração e vamos esperar a Tua vontade no Teu tempo, em nome de Jesus. E enquanto isso, nós vamos continuar Te servindo. Nós estaremos à porta, Senhor, abrindo a porta para que as pessoas possam conhecer a Tua cidade, a Tua presença, Pai. E em gratidão, e em louvor, e em adoração, e Te servindo o tempo todo, fazendo tudo como que para o Senhor, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que nós sejamos a Tua boca, Senhor. Que nós sejamos as Tuas mãos, os Teus pés, o Teu abraço, o Teu amor. Que nós possamos ser, na vida das pessoas, a Tua graça, a Tua misericórdia. O Teu olhar de misericórdia. Que Ele esteja sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar as pessoas com esse olhar, Pai, em nome de Jesus. E decidimos todos os dias, por mais esse dia, eu vou testemunhar. Por mais esse dia eu vou amar. Por mais esse dia eu vou perdoar. Por mais esse dia eu vou ser instrumento nas mãos de Deus. Na minha casa, onde eu estiver e nessa nação. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós renovamos o nosso pacto, o nosso jejum e a nossa oração. Estão diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos de oração. Nós descansamos em Ti, Pai. Porque Tu és o nosso refúgio. Nós podemos nos esconder em Ti. Nós temos abrigo em Ti. Tu és a nossa rocha, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Faça-nos perceber a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia em cada pedacinho desse dia. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando nós não somos fiéis. Perdoa quando nós reclamamos. Perdoa quando nós não amamos como o Senhor nos ama. Perdoa quando nós julgamos, nós condenamos as pessoas. Nos perdoe, Pai. Nos ensine, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra dessa manhã. Que nós possamos, como ovelhas, passarmos o dia todo pensando a respeito disso, Pai. Ruminando a Tua palavra e sendo ministradas pelo Teu Santo Espírito. Tu és bem-vindo em nossos lares, Pai. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo em nossa nação. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Este é o dia que o Senhor fez, por isso, se alegre na presença do Senhor. Amém? Por hoje é isso, minhas lindas. Vou desligar as meninas do Instagram. Continuem na presença, em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe. Mais tarde eu coloco aqui na descrição e também nos grupos de WhatsApp o resumão do nosso encontro de hoje, viu? Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau.